gravada assim como essa daqui, né? Só esperando aí. Pronto, então já estamos gravando. Então, essa daqui, pessoal, é a disciplina EMA 184. O seu nome é Fundamentos da Teoria de Controle. O meu nome Lázaro Valentim Donadon. Cuidado, né? Só tem 2 Lázaros, aparentemente, na UFMG inteira, tá certo? Eu não sei se agora tem mais, porque antigamente eu sabia se tinha ou não, mas só tem 2 Lázaros que eu sei. O outro é o secretário do Departamento da Engenharia Mecânica. Então, eu sou o Lázaro, professor, e também tem o Lázaro, secretário. Então, tomem cuidado quando vocês precisarem falar com um ou com o outro. Né? Mas, vamos lá. Então, essa daqui é EMA 184. O seu nome é Fundamentos da Teoria de Controle. O que esse nome quer dizer? Né? Essa disciplina eu sempre começo assim. Vamos ver o nome. Fundamentos. Fundamentos significa que nós vamos ver toda a matemática necessária, para a gente implementar sistemas de controle. Né? E o que é, então, sistemas de controle? Bom, eu acho que um caso em que muita gente já tem conhecimento disso, por exemplo, a gente tem o nosso controle de velocidade do veículo. Né? Alguns carros mais modernos agora está se tornando cada vez mais comum esse tipo de acessório, né? O controle de velocidade, além, é claro, de outros sistemas de controle também. Então, o ABS é um sistema de controle? Sim, o ABS é um sistema de controle. O airbag do carro é um sistema de controle? Não, ele é um sistema automático que a gente tem no carro. Outro sistema de controle, por exemplo, talvez o melhor de todos os exemplos, seja a questão da central eletrônica, né? Que hoje em dia ela consegue identificar na maioria dos carros, principalmente nos carros nacionais, quando você usa combustível diferentes, como álcool, gasolina, ou qualquer mistura dessa relação de álcool e gasolina, e ele consegue colocar o motor numa posição adequada para aquele combustível. Né? Isso daí é um sistema de controle. Mas, vamos lá. Aonde que eu queria falar? Sistemas de controle de velocidade do carro. Ele tem partes automáticas, por exemplo, liga e desliga. Né? E tem partes que é propriamente o sistema de controle. Então, como que ele funciona, basicamente, o nosso sistema de controle de velocidade veicular? Né? Aí depende um pouco de fabricante, depende um pouco de modelo, alguns são mais sofisticados, outros são mais simples. Né? Então, eu vou dar um exemplo de um assim relativamente simples, que provavelmente todos os carros vão acabar funcionando dessa mesma forma. Então, eu estou lá imaginando que nós estamos numa pista, e aí eu quero manter a minha velocidade constante do meu veículo. O que eu faço? Eu acelero até esta velocidade. Por exemplo, lá no estado de São Paulo, que a gente tem as rodovias, praticamente todas as rodovias duplicadas, e não tem muita descida e subida, né? Então é excelente lá sistemas de controle de velocidade veicular. O que você faz? Você vai até a velocidade que você quer, 110 km por hora. A hora que você chega nessa velocidade, você liga o seu sistema de controle. Então, essa daí é uma parte automática. Eu ligo. Como que eu ligo? Bom,
cada carro vai acabar sendo de uma determinada forma. Em geral, você tem que apertar algum botão para dizer ligue o sistema de controle e mantenha esta velocidade em que eu estou. Então, ele vai olhar, o sistema vai perceber que você quer manter o seu veículo a 110 km por hora e ele vai manter o seu veículo a 110 km por hora, independentemente de subidas e descidas. Tá? Então, esse é o meu sistema de controle. Ele tem partes automáticas? Claro que tem. É claro que tem partes automáticas no sistema de controle. Quais são essas partes automáticas? Por exemplo, se eu pego uma descida, o meu carro vai perceber que eu peguei uma descida e ele vai começar a acelerar. Não pode. O sistema de controle tem que diminuir a quantidade de combustível que ele manda para o motor. Quer dizer, ele tem que desacelerar o veículo. E ele faz isso, cuidado, automaticamente. Mas isso não é a parte automática do meu sistema de controle. Essa é a parte de controle do meu sistema de controle. Bom, aí ele vai tirando a velocidade, ele vai reduzindo a quantidade de combustível que ele pode mandar. A hora que ele chegou na parte de baixo da minha descida, né, no vale, ele vai ter que começar a acelerar por causa da subida. Então, ele pega a subida, ele percebe que há redução ele percebe que há redução de velocidade, então ele começa a acelerar o meu veículo. Então, vamos imaginar um caso em que a minha subida seja uma subida grande, relativamente bem inclinada, o meu carro ele não tenha muita potência, de tal forma que, mesmo o pedal na posição de aceleração máxima, a potência do motor não é suficiente para manter os 110 km por hora. Então, o que vai acabar acontecendo nesse caso? A minha velocidade ela vai reduzindo, claro, com o tempo. Então, começa a 110, aí ele pega a subida, ele coloca o pedal do acelerador no máximo e mantém aquilo lá, só que aí o carro começa a perder potência. 110, 105, 100, 95, 90. A hora que ele percebe uma variação de mais ou menos 20 km por hora na velocidade, o veículo, aí entra o sistema automático do meu sistema de controle. Ele simplesmente desliga o sistema de controle. Isso é uma forma que o veículo demonstra para você o seguinte, quase como se fosse assim, olha, não tem jeito, eu não estou aguentando, diminui a marcha, né? Diminui essa marcha aí. Então, é isso que ele faz intrinsecamente, né? Ele começa a reduzir, a hora que abaixou de 20, ele desliga. Ele desliga simplesmente porque ele percebe que ele está gastando muito combustível em função da marcha que você está e o resultado não está sendo adequado. Então, ele desliga o sistema de controle. Então, esse daí é uma parte automática. Qual é a outra parte automática desse sistema de controle? Bom, existe a opção do botão desliga, né? Assim como tem o botão liga, tem o botão desliga. Isso é uma parte automática. Tem uma outra ainda, que essa é muito interessante, né? Então, vamos imaginar, primeiro, situações de controle propriamente dita. Eu estou lá a 110 km por hora, e aí, de repente, eu avisto um caminhão na minha frente. O que meu veículo precisa fazer? Bom, eu estou dirigindo, porque aquilo ali não é piloto automático, é sistema de controle de velocidade. A única coisa que ele faz é manter a velocidade do meu veículo. E aí, eu percebo o seguinte: eu não tenho pista suficiente para ultrapassar o caminhão,
na velocidade que eu estou. Então, eu preciso aumentar a minha velocidade para que eu consiga ultrapassar o caminhão de uma forma segura. Então, o que eu faço? Piso no acelerador. Olha que interessante. Ele está lá a 110 km por hora, eu piso do meu acelerador, meu carro começa a acelerar, aumentar a sua velocidade, eu ultrapasso o caminhão. Na hora que eu ultrapasso o caminhão, eu tiro o pé do acelerador. Aí, digamos, o meu veículo está a 130 km por hora. Quando ele tiver a 130 km por hora, ele sabe que ele está com velocidade acima daquela velocidade que eu ajustei, que eram 110. Então, o que ele faz? Ele vai reduzindo essa velocidade, quer dizer, reduzindo a quantidade de combustível que manda para o motor, para que ele volte nos 110 km por hora. Então, essa daí é uma parte de controle. E tem uma parte automática nisso daí. Essa parte automática vai acontecer, por exemplo, na mesma situação do caminhão. Eu estou vendo o caminhão na minha frente e aí, de repente, eu vou verificar se eu consigo ultrapassá-lo ou não. Não consigo. Eu vou ter uma subida na minha frente. Ou está vindo um carro e, com a velocidade que eu estou, se eu manter esta velocidade, eu vou bater na traseira do caminhão. Então, eu preciso reduzir a minha velocidade. Eu faço? Piso no pedal de freio. Quando eu piso no pedal de freio, o meu sistema de controle é automaticamente desligado. Então, ele desliga. Né? Porque, vamos imaginar, por que ele faz isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Se ele vai tentar manter a velocidade, digamos, eu piso no acelerador, isso é uma programação apenas. Né? Tudo bem, ele volta para aquilo lá, não tem problema de segurança para mim. E agora o freio, quando eu piso no freio, quer dizer, eu preciso reduzir a minha velocidade, não posso manter a minha velocidade alta, eu preciso reduzir a minha velocidade, então, por bem, desliga-se o sistema de controle. Tem algum outro jeito automático de desligar o nosso sistema? Sim. Por exemplo, se eu tenho um carro que não é automático, um carro de câmbio manual, quando eu coloco o pé na embreagem, como não tem mais o meu trem de potência, o trem de força funcionando, meu carro não está mais engatado, não tem por que ele manter o meu motor acelerado. Então, ele desliga o meu sistema, desliga automaticamente o meu sistema de controle. E, professor, sim? É assim também que funciona o assistente de partida em rampa? Olha, aí é uma boa pergunta, porque se eu não me engano, o meu carro tem isso daí, né? Meu carro, ele é manual, mas ele tem esse tipo de assistente. Eu ainda não pesquisei a fundo para saber exatamente como que ele funciona, mas, no meu caso, mesmo ele sendo manual, quando eu piso no freio e engato, por exemplo, a primeira, ele mantém durante 3 segundos o freio acionado. Ele mantém o freio acionado. E a pergunta que eu não sei responder é se dentro desses 3 segundos, por exemplo, logo de cara, eu subo a rotação no máximo e solto o pé do freio, será que ele já vai sair ou ele vai patinar, digamos assim, ainda com o freio acionado? Mas o assistente de partida, eu classificaria ele, se fosse classificaria como um sistema automático e não como um sistema Entendi. de controle. Obrigada. Mas essa é a dúvida que eu tenho do assistente de partida em subida, né? Eu não sei se sempre ele fica 3 segundos acionado ou se ele simplesmente, a hora que eu piso no acelerador, ele solta o veículo, né? Então, isso daí eu também não sei. Bom, falei isso daqui, né? É claro, né? E como que o veículo tem esse controle de velocidade implementado? Quer dizer, qual que é a lógica dessa coisa do sistema de controle? Bom, aí que entra
fundamentos da teoria de controle. A gente vai ver aqui como que a gente começa desde o início do seu equacionamento matemático até a construção do nosso sistema de controle. O importante, nesta disciplina, nós não projetamos sistemas de controle. Nós apenas verificamos como que ele funciona. Ah, peraí, quer dizer que a gente não vai ver controle funcionando, implementado assim, a gente não vai calcular? Sim, a gente vai calcular. Mas os cálculos serão, digamos assim, cálculos manuais, muitas vezes por uma intuição de tentativa e erro, do que propriamente com um projeto. Peraí, e vocês não vão ver projeto? Vão, na continuação dessa disciplina, EMA 185, que é projeto de sistemas de controle. Então, lá, sim, vocês não vão ver nada desses fundamentos da teoria de controle, porque vocês vão ver tudo aqui. Deixa eu mostrar um vídeo aqui bastante interessante para vocês. Tá? Deixa eu ver onde é que está esse vídeo. Ah, pêndulo invertido. Olha só. Isso daqui foi uma montagem de um aluno meu que fez o semestre passado, ele fez TG comigo, e ele acabou desenvolvendo isso daqui. Então, pêndulo invertido. Deixa eu abrir ele aqui, esse videozinho. Eu vou parar a reprodução. Eu vou parar aqui a reprodução. Então, o que que é? Olha só, nós temos aqui um carrinho. Isso daqui é uma brincadeira bastante interessante para sistemas de controle, né? Ele tem aplicações práticas? Claro que tem. Claro que tem. E eu vou contar para vocês qual é a aplicação prática disso. Bom, o que que a gente tem? Um carrinho aqui e nós temos uma haste solta aqui, um pêndulo. E esta animação aqui, ela foi feita baseado em quê? O objetivo é movimentar o carrinho até que essa haste fique totalmente na vertical. Quando essa haste ficar totalmente vertical, aí entra propriamente o sistema de controle para manter a haste sempre na vertical. E que exemplo a gente tem disso daí? Bom, o primeiro exemplo seria aquela nossa brincadeira de criança de ficar equilibrando uma vassoura na mão. Eu tenho que mexer a mão para a vassoura não cair. Então, vamos lá dar uma olhada. E olha só, como que a gente pode imaginar? A questão toda é fazer o posicionamento desse carrinho aqui, então isso não dá para a gente ver. Aquilo que faz o posicionamento, mas a gente vê o carrinho se movimentando. E olha só, o pêndulo ele tem que começar, para este exemplo, um pouquinho fora da sua posição do zero, porque senão o meu sistema parado ele não faz nada. Né? Se minha haste está para baixo, ele não faz nada. Se eu vou lá e dou uma batida com o dedo, começa a se movimentar e o sistema começa a colocar a haste na posição vertical. Então, olha só, é 20 segundos aqui de animação. Olha só, ele balançando e a haste vai aumentando o seu ângulo. Vai aumentando o seu ângulo, até chegar praticamente aos 90 graus. Chaveou o sistema de controle. Agora ele está controlado e está parado nessa posição. Então, de novo, ó. Ele tem aqui dois sistemas. Um sistema automático para colocar o pêndulo na vertical e o outro que é o sistema de controle. Pronto, chaveou o sistema de controle, ele fica parado ali. Aplicação prática disso. Vocês já viram muito isso. Inclusive, tem uma brincadeira além da vassoura, né? Que, boa, eu não lembro o nome, mas ficou em moda aí uns 5 ou 6 anos atrás, aquele brinquedo que parece um skate, ele tem duas rodas. Ele tem duas rodas e você sobe e aí ele anda automaticamente pelo nosso equilíbrio. E foi aquele brinquedo que de vez em quando pegava fogo, então ele foi proibido até em aviões, algumas coisas assim. Outra aplicação típica disso. Aqueles carrinhos que a gente vê sempre
em alguns shoppings, os seguranças... inclusive tem aquele filme, né, Segurança de Shopping, que ele fica andando naquele carrinho. Pessoal, deixa eu colocar esses cachorros pra... Pronto. Não consegui tirar, mas elas estão aqui. Desculpem essa pequena interrupção. Elas dormem a tarde toda, exceto na hora que eu começo a dar aula. Aí elas acordam. Então, isso daí é um sistema de controle bastante interessante aí para gente brincar. Bom, então, vamos lá, propriamente dito, para as nossas situações. Então, vou falar alguma coisa para vocês, principalmente sobre isso daqui. Monitoramento, automação, e então, controle de sistemas. Então, deixa eu descer um pouquinho aqui. Ótimo. O que é um monitoramento de sistemas? Eu vou imaginar o seguinte. Eu tenho um sistema mecânico que eu preciso retirar informações, então eu apenas vou observar aquilo que acontece. Eu preciso de sensores que possam me dar essas informações. Exemplo no nosso veículo de um sistema de monitoramento. Tanque de combustível. Ele informa para a gente mais ou menos quanto que tem de combustível, mas ele não faz nada, né? Ele não faz nada. Ele não se reabastece sozinho. Então, é simplesmente um sistema de monitoração. Além disso, a gente também poderia colocar o velocímetro, né? O velocímetro também é um sistema de monitoração que a gente tem lá no nosso carro. Então, isso é sistemas de monitoramento. Sistemas automáticos. Automação de sistemas. Talvez fique mais claro a diferença entre automação e controle de sistemas, propriamente quando eu falar de controle. Muitas vezes, quando a gente fala de simplesmente automação, às vezes fica difícil a gente conseguir definir isso daí e muitas vezes se confundem com os nossos sistemas de controle. Né? E, principalmente, a gente fala, isso daqui tem um sistema automático de controle e isso daqui tem um sistema de controle automático. Vamos misturar e falar essas duas coisas. Nós precisamos distinguir muito bem entre automação e sistemas de controle. Então, o que é automação? Visa tornar um processo automático. Então, o que é o básico? Eu tenho que apertar um parafuso sempre em um determinado momento. O que eu faço? Eu não vou colocar uma pessoa para ficar apertando esse parafuso. Eu ponho um robô. E esse robô é um exemplo de um sistema automático, é um sistema de automação. Então, a robótica industrial ela veio justamente para tornar esses processos repetitivos para nós humanos, para eles, para as máquinas, isso é muito simples. Isso é muito simples de ser feito. E como que a gente tem? Nós temos as nossas ações, então apertar o parafuso, são implementadas pelos atuadores, quer dizer, aquilo que impõe a modificação para o nosso sistema mecânico. O interessante, né? E se eu colocar também um sistema de monitoração? Um dos exemplos é, por exemplo, se eu tenho aquele parafuso que eu preciso apertar e a minha máquina vai fazer isso. A primeira coisa que a máquina precisa saber é: tem mesmo um parafuso para que eu o aperte? Então, eu preciso saber se tem um parafuso. E saber se tem um parafuso, para a máquina, significa um sistema de monitoramento. Então, nós temos o nosso sistema mecânico, nós temos sensores que dão as informações e essas informações diz para o meu sistema automático o que ele deve fazer. Então, implementar as ações através dos atuadores no nosso sistema mecânico. E o interessante, né? Aqui, ó, comando da tarefa. E um dos jeitos muito fáceis de a gente conseguir entender que comando é esse da tarefa é o liga e desliga.
é aquele botãozinho verde que as máquinas automáticas têm. Eu vou lá, aperto ele, e eu estou dizendo para ele, ó, comece o processo ao qual você foi programado para fazer. Né? Então, ele vai fazer isso automaticamente até que alguma coisa o interrompa. Por exemplo, falta de produto, a falta de parafuso no lugar, ou simplesmente, bom, deu 6 horas, está na hora de parar a máquina, então eu vou lá e aperto o comando para parar. Ou então a parada de emergência por causa de algum acidente que a gente possa ter. Agora, vamos lá. Controle de sistemas. Aí eu já mudo um pouco a nossa definição. Não é tornar um processo automático. Então, é por isso que a gente confunde muito sistemas de controle com sistemas automáticos. Controlar um sistema é atuar de uma forma satisfatória em um processo ou sistema físico com o intuito de melhorar o seu desempenho ou para corrigir o processo. Deu para entender tudo? Claro que não. Vamos explicar cada palavra disso daqui. Olha só, é atuar. Então, eu preciso de um atuador. Eu vou modificar o comportamento do meu sistema mecânico. Como que eu vou fazer isso? De uma forma satisfatória. E o que é uma forma satisfatória? Algo que me agrade. Então, eu vou manter a temperatura de uma sala a 24 graus Celsius, eu vou manter a velocidade do meu veículo a 110 km por hora, eu vou manter a rota do meu avião em tal direção, eu vou manter a altitude do meu avião em 33 mil pés. Né? Por incrível que pareça, o piloto automático de avião, aquilo é um sistema de controle. Não é um sistema automático, ele é um sistema de controle. Né? Então, por isso que dá para a gente falar isso. Forma satisfatória. Forma satisfatória a gente vai ver lá para frente no nosso curso. Como que a gente enumera ou dá valor a isso? Quer dizer, isso está bom ou isso está ruim? A gente precisa dar valores para isso. A gente dizer se isso está satisfatório ou não está satisfatório. De um processo ou sistema físico. É o nosso sistema mecânico, eu preciso atuar nele. Com o intuito de melhorar seu desempenho. Desempenho? Cuidado. Agora está na moda a palavra performance. Então, eu tenho um carro de alta performance, mas eu não tenho um carro de alto desempenho. Né? As pessoas gostam, muitas vezes, de usar palavras em inglês que, por um acaso, não tem significado na língua portuguesa. Performance, se vocês procurarem no dicionário, até onde me consta, a palavra não existe. Então, o que é performance? É desempenho. E o que é o desempenho? Eu quero melhorar o meu sistema. Sempre visando isso. Eu quero melhorar o meu sistema. Então, como que eu mantenho o meu carro a 110 km por hora sem que ocorram variações nessa velocidade? Tanto na subida quanto na descida. Porque, afinal de contas, eu não quero chegar na descida a 120 km por hora, principalmente nas estradas paulistas, que são todas duplicadas, porque sempre depois daquela ponte embaixo, vai ter um radarzinho lá esperando vocês. Tá? Assim como eu não quero chegar lá em cima, no topo da minha subida, a 95 km por hora. Bom, eu gostaria de manter os 110 km por hora, claro, se o meu carro tiver potência suficiente para chegar na subida a esta velocidade. Então, isso é desempenho. E a gente vai ter algumas coisas sobre essa questão de desempenho. Então, essa forma satisfatória e o desempenho estão altamente ligados entre si. Para corrigir o processo. Corrigir o processo? Bom, se eu tiver descidas e subidas,
eu posso entender que isso seja alteração na minha velocidade, que é o que eu não quero. Que é o que eu não quero. Né? Ótimo! Então, conseguimos agora definir um sistema de controle. Ele já está bem definido? Não. Basicamente, um sistema de controle, pessoal, ele vai ter duas características muito importantes que o difere de um sistema automático ou um sistema de automação. Então, sistemas típicos de automação. O robô industrial. Ele foi feito para realizar uma tarefa. Outro sistema automático. Aquele acendimento automático das luzes. Passa alguém, a luz acende. Passa um certo tempo, a luz apaga sem nenhum movimento. Existem escadas rolantes que desligam se não tiver ninguém passando e ligam se tiver alguém passando. Eles colocam muito isso em lugares que têm que funcionar 24 horas por dia, por exemplo, aeroportos. É um lugar muito comum para ter esse tipo de escada. Na hora que você entra, você percebe que a escada rolante, principalmente de madrugada, está lenta, e a hora que você começa a andar, entra nela, ela volta para a sua velocidade normal. Então, isso são sistemas automáticos. E o que difere, então, do sistema de controle? Duas coisas que um sistema automático não tem. Primeiro, referência a ser seguida. Opa, referência a ser seguida? Isso é os 110 quilômetros por hora. É os 110 quilômetros por hora. Então, tem uma referência a ser seguida. Segundo, rejeição a distúrbios. Espera aí, rejeição a distúrbios? O que é o distúrbio? Eu posso imaginar que na minha subida ou na minha descida, isso seja um distúrbio na minha velocidade do carro. Pessoal, essas cachorras estão aprontando de novo. Pronto. Esse é o problema, às vezes, de dar aula em casa. Então, nós temos referência a ser seguida e a capacidade de rejeitar distúrbios. Onde mais a gente vê distúrbios? Por exemplo, controle de temperatura. Forno elétrico. Você abre a porta do forno, grande parte do calor sai. Quando você fecha, ele precisa voltar àquela temperatura que ele estava antes. Então, ele precisa religar a resistência dele. Então, e olha só, o nosso sistema de controle. Eu tenho um desempenho desejável. E se vocês repararem, ó, isso daqui é exatamente igual a um sistema automático. Ações, atuadores, movimentando meu sistema mecânico dando as informações através dos sensores, retirando as informações do meu sistema. Só que aqui eu tenho desempenho desejável. O desempenho desejável é a referência que eu tenho que seguir. E, por um acaso, esse sistema ele deve ter a capacidade para ser realmente um sistema de controle, ele tem que ter a capacidade de rejeitar distúrbios. Isso é, qualquer alteração do desempenho desejável, o meu sistema precisa agir em cima. E como que ele vai fazer isso, então, né? Basicamente, a gente vai aprender a trabalhar com essas coisas aqui, ó. Elementos básicos de um sistema de controle. Eu vou ter um sistema mecânico, cuja entrada é dado pelos meus atuadores, e aquilo que controla os meus atuadores é o meu controlador. A saída do meu sistema mecânico é medida pelo meu sensor, e, por exemplo, eu posso comparar essa medida que eu estou pegando com essa resposta desejada e repassando essas informações para o meu controlador.
E o que é cada um desses, né? Olha só, isso daqui eu estou no ambiente físico. Quer dizer, ambiente físico, isso, nesse nosso meio. Então, vamos pegar o exemplo do controle de velocidade veicular e vamos passar para esse meu pequeno probleminha aqui. Olha só, quando eu falo que eu quero mantê-lo a 110 km por hora, o que eu estou fazendo é ajustando essa resposta desejada. Então, eu venho aqui, 110 km por hora. Eu estou ajustando isso daqui. Bom, o que ele faz? Vamos pegar desse lado aqui, ó. O meu sistema mecânico é o meu veículo. O meu sistema mecânico é o veículo. Se é o meu veículo, qual sensor que me dá a resposta que eu quero controlar? Quer dizer, velocidade. É o meu velocímetro. Então, eu posso dizer que aqui, ó, fica o meu velocímetro. Aí eu tenho o meu velocímetro. Bom, então a resposta do meu sensor eu tenho em velocidade. E aí ele vai comparar com aqueles 110 km por hora. Vamos supor, eu estou aqui, o meu velocímetro mediu 80. Se ele está a 80 km por hora, ele precisaria estar a 110. Então, nós temos aqui, ó, em geral, isso daqui é um somador, e a gente, então, compara. Isso é uma maneira clássica, né, de fazer um sistema de controle. Eu comparo isso que eu estou querendo com isso daqui, quer dizer, isso daqui positivo e isso daqui negativo. Se eu fizer esse positivo, esse daqui negativo, e somar, então isso daqui é um somador, a gente chama de somador, só que cuidado com os sinais. Pode ser menos e menos, menos e mais e menos, ou mais e mais. Né? Estou somando os sinais com os seus sinais. Né? Estou somando os sinais levando em consideração o próprio sinal do sinal. Se é um sinal positivo ou um sinal negativo. Então, se está 110 a 80, eu tenho uma diferença de 30. Quando o meu controlador... Peraí. Agora sim. O que é o meu controlador? Bom, basicamente, ele vai ser alguma expressão matemática que vai correlacionar aquilo que ele precisa fazer, isso é, está entrando 30. O que ele precisa fazer aqui? Se entra 30, o que ele faz aqui? Bom, está um pouco difícil a gente entender isso. Vamos vir de trás para frente. Se o meu sistema mecânico é o meu carro e a sua resposta é em velocidade, eu posso dizer o seguinte: o que é o atuador? Bom, eu poderia colocar muitas coisas como atuador do meu veículo. Poderia dizer, o que atua no meu veículo? É o motor. Mas o motor pode fazer parte do veículo. Então, o que atua no motor? O que atua no motor? Peraí, como assim? O que atua no motor? Isso é, o que faz o motor girar mais rápido ou mais devagar? Porque, na verdade, é isso que dá maior ou menor velocidade para o meu veículo. Posso dizer que é o ângulo do pedal do meu acelerador? Isso. Posso traduzir isso de outra forma? Posso. É o ângulo da borboleta que vai colocar a relação ar-combustível para o meu veículo. Então, aqui, ó, eu posso chamar isso daqui desse ângulo da válvula ar-combustível.
Então, o que meu controlador faz? Ele correlaciona. Quando eu falo que eu quero um aumento de 30 quilômetros por hora, o que eu devo fazer com o ângulo da minha válvula do veículo? Então, digamos o seguinte, se rotação mínima é 0 graus, rotação máxima, chutando, né? Eu não sei, 360 graus. 360 graus, ela está fechada de novo, né? Então, ela está totalmente aberta, 180 graus. Então, posso fazer uma regra? Bom, não sei se o motor funciona desse jeito, né? Mas é isso que o sistema de controle faz. Quando ele fala, bom, 30 quilômetros por hora, então qual que é a correlação que eu preciso aumentar no ângulo da minha borboleta, de tal forma que ele aumente os 30 graus, os 30 quilômetros por hora. Esse é o nosso sistema, de controle. Olha só, aqui eu falo para vocês, né, algumas definições básicas. Lá para frente a gente vai voltar muito nisso. Então, nós temos manter a velocidade sempre constante. A gente vai chamar isso daí de referência a ser seguida. O pessoal em inglês adora usar as palavras em inglês, né? Então, muitas vezes vocês vão achar nos livros set point. Então, o que é o set point? É o ajuste que eu dou, a referência a ser seguida para o nosso sistema de controle. Nós também temos o nosso distúrbio. E aí, olha que interessante. É um sinal que tende a afetar de maneira adversa o valor da resposta do sistema a ser controlado. Por que adversa? Porque eu não sei. Né? Eu não sei que horas eu vou ter a subida, não sei que horas eu vou ter a descida, eu não sei quão inclinada é a minha subida, não sei quão inclinada é a minha subida, então eu não sei, não conheço. E o meu sistema de controle precisa manter sempre 110 quilômetros por hora. E como que a gente começa, né? Não tem outro jeito, pessoal. Modelo matemático. Então, a gente vai trabalhar com muito modelo matemático, é justamente isso que é o cerne de fundamentos da teoria de controle. Então, como que eu saio do modelo físico e vou chegar no nosso modelo matemático? Outras duas coisas bastante interessantes, que lá para frente eu vou começar a falar para vocês, é esse sistema sem controle, ou a gente chama isso daí de sistema em malha aberta, e nós temos o nosso sistema controlado, que é o nosso sistema em malha fechada. Exemplo disso. Bom, o sistema de controle veicular, eu posso dizer que é um sistema de controle em malha fechada. Como que seria o controle de sistemas da velocidade veicular em malha aberta? Bom, podemos dizer que em malha aberta somos nós. Desculpe, pessoal. Deixa eu desligar o meu celular aqui. Só curiosidade para vocês. Isso sempre vai acontecer. A minha esposa sabe que eu dou aula agora, mas sempre ela esquece. Né? Sempre ela esquece. Então, isso vai acontecer muitas vezes. Bom, o meu sistema sem controle. Espera aí, como que funciona o meu sistema sem controle? Simplesmente quando eu piso no acelerador. Né? Mas aí meu sistema está descontrolado? Não, não é descontrolado. É porque eu não tenho um sistema que vai calcular essas respostas para mim. Isso é, quem calcula, então, essas respostas? Sou eu. Eu vou olhando no velocímetro. Se eu quero manter 110 km por hora, eu vou ter que fazer isso. A hora que eu pegar a descida, eu vou ter que tirar o pé do acelerador. Na hora de começar a subida, eu vou enfiar o pé no acelerador. É isso que eu devo fazer. Né? Então, isso daí seria o meu sistema que a gente chama de sem controle. Né? Então, aqui, a gente tem aqui, um exemplo clássico do nosso sistema de controle. Espera aí, agora virou G de S, H de S, P e D, e antes era um... cadê? Tá aqui, controlador, atuador, sistema mecânico, sensor. Espera aí,
e aí, de repente, virou G de S. O que é o G de S? É a representação matemática do nosso modelo do sistema mecânico. O que é o H de S? É a representação matemática do nosso sensor de medida. E o que é o PID? Bom, por lógica, é a representação matemática do nosso sistema de controle. Mas não qualquer sistema de controle. É o sistema de controle que a gente vai mais estudar aqui, que é o sistema de controle PID, que basicamente é composto por 3 tipos de ações: uma proporcional, uma ação integral e uma ação derivativa. E olha só os nomes interessantes que a gente costuma dar a esse essa nossa representação aqui. Que representação é essa? Ela é chamada diagrama de blocos. Qualquer livro de controle que vocês abrirem, a primeira coisa que vocês vão ver lá, diagrama de blocos. Muitas vezes a própria capa tem diagrama de blocos. A outra coisa que a gente percebe, essa palavrinha bonita aqui, ó, Laplace. Eu já vou contar já para vocês, assim que eu descrever como que funciona essa coisa toda e esses nomes que são os jargões que a gente costuma usar em sistema de controle. Então, o que é o R de S? Referência a ser seguida, e quem define essa referência é o operador do sistema de controle. Eu quero manter o meu sistema a 110 km por hora. O que é o E de S? É o erro do sistema de controle. Ó. Aquilo que entra no meu controlador é o meu sistema de controle. U de S. Aí tem uma pequena diferença. Alguns autores chamam U de S aqui, ó, de resposta do controlador. E chamam a equação característica do meu controlador de lei de controle. Eu gosto da seguinte alternativa. Eu chamo de U de S, que é a resposta do meu sistema de controle. Eu chamo ele de lei de controle, porque a equação característica do meu controlador eu costumo chamar de equação característica do controlador. Y de S é a resposta controlada real. E se eu tenho um sensor de medida, X de S é a resposta de medida, a resposta medida pelo nosso sensor de erro. E aqui, o que significam esses PID, o G e o H? Então, o G de S é o processo a ser controlado, H de S é o sensor de erro, o sensor de medida, e PID vai ser um dos principais sistemas de controle que a gente tem. Tá? Y de S é a velocidade real ou verdadeira do veículo. Engraçado que está aqui em cima, será que tem mais? X de S é a velocidade medida pelo velocímetro, aí fazendo as relações com o nosso sistema de controle de velocidade veicular. Então, R de S é a velocidade desejada, E de S é a diferença entre a velocidade real medida com a velocidade desejada que eu tenho. G de S é a relação matemática ou equação dinâmica que correlaciona a posição do acelerador com a velocidade do nosso veículo. O PID é a relação matemática que correlaciona a diferença E de S com o que deve ser feito com o acelerador para que o E de S, quer dizer, a sua entrada vá para zero. Porque, na verdade, se a sua entrada vai para zero, espera aí, significa zero? Bom, basicamente significa que se eu mandei o meu veículo manter 110 km por hora, ele está mantendo 110 km por hora. Então, o que ele deve fazer? Manter exatamente aquilo que ele está fazendo. Isso é, manter um determinado ângulo nessa nossa borboleta que a gente tem ali para controle. Bom, para nós estudarmos sistemas de controle, então a gente precisa passar por algumas etapas dos nossos processos. Então, olha só, eu vou voltar a falar um pouco sobre esse nosso diagrama de blocos. Como que a gente faz? Olha só o nosso cronograma. Então, hoje é uma aula introdutória, que é o nosso capítulo 1, para pelo menos nos apresentarmos, né? A aula
de segunda-feira, a gente começa com modelagem de sistemas translacionais. Opa, o que é isso? Eu quero chegar numa equação dinâmica, isso é, uma equação diferencial, isso é, uma equação que eu possa medir deslocamento, velocidades e acelerações dos meus corpos que eu quero controlar. Então, isso daí, basicamente, o que eu estou trabalhando é, por exemplo, na construção desse bloco. Então, qual é a equação dinâmica que correlaciona a esse bloco? Assim como esse bloco aqui. Mas espera aí, isso daqui está em Laplace. E essa nossa equação dinâmica é no domínio do tempo. O que eu preciso fazer, então? Pegar a minha equação diferencial, que está no domínio do tempo, e passar para o domínio de Laplace. Pô, parece que está complicando? Não, não estamos complicando. É porque no domínio de Laplace eu consigo observar muito bem as características de respostas do meu sistema. Isso é, qual é o seu comportamento dinâmico? Porque senão, como que eu vou controlar alguma coisa que eu não conheço o seu comportamento dinâmico? Fica difícil. Então, preciso conhecer o seu comportamento dinâmico. E essa passagem do tempo para domínio de Laplace é muito bom. É isso que a gente vai fazer nas próximas 4 aulas, transformada e transformada inversa de Laplace. Não se preocupem, pessoal. Isso daqui não é, eu nunca lembro se é EDA, EDB ou EDC. Não é aquela transformada de Laplace. Ah, mas como assim não é aquela? Não, lá vocês viam através das integrais. É claro que aqui eu vou mostrar para vocês aquelas integrais malucas lá. Mas o nosso objetivo é criar uma tabela de transformada de Laplace, e nós vamos usar a transformada e a transformada inversa baseado nessa tabela. Então, a gente vai precisar conhecer mais ou menos umas 10 ou 15 transformadas de Laplace juntamente com as suas propriedades. Né? E isso a gente vai ver nessas próximas 4 aulas. E, é claro, o objetivo é definição da transformada de Laplace, cálculo de transformada de funções simples e especiais, propriedade das transformadas de Laplace e transformada de Laplace inversa, porque o objetivo é sempre determinar o seu comportamento dinâmico. Depois, olha só, nesse ponto, eu já conheço a equação dinâmica disso, escrito em Laplace, a equação dinâmica disso, escrito em Laplace, a equação dinâmica disso, escrito em Laplace. Agora, o que eu preciso fazer? Unir tudo isso. Uno como? Essa representação aqui. Então, ela é o nosso diagrama de blocos. 3 aulas de diagrama de blocos. E aí vem a nossa primeira prova. Observem o seguinte. Nós vimos modelagem de sistemas mecânicos, nós vimos transformada de Laplace e nós vimos diagrama de blocos. Basicamente, todo o resto sempre será aplicação disso. Quer dizer o seguinte, que a matemática básica vocês já vão conhecer nisso daqui. E aí, como que é o processo da prova? Não se preocupem com isso daí, porque a gente conversa muito mais no dia que eu apresento essa prova para vocês. Então, ó, no dia 17/11, eu venho aqui e falo exatamente o que eu quero que vocês façam. Então, não entendam isso como uma prova, propriamente dito, e mais como um trabalho, porque é o seguinte, eu distribuo para vocês no dia 17 e eu espero que vocês me devolvam exatamente uma semana depois, no dia 24. Então, só para ter uma ideia, ó, 17 é uma quarta-feira, eu entrego a prova para vocês na quarta-feira e vocês me devolvem ela feita
na quarta-feira seguinte. E aí, é claro que eu vou mostrar para vocês como que vai ser essa prova. Agora não adianta eu falar, mesmo porque vocês vão esquecer, né? Isso daqui é daqui a 10 aulas, então é daqui muito tempo para a gente ver isso daí. Bom, vimos isso. Então, eu vi as equações dinâmicas, vi a representação em Laplace e vi o diagrama de blocos. Agora, vamos entender como cada uma destas funções responde separadamente. E depois, como que elas respondem colocando uma em função da outra. Porque, na verdade, isso daqui, o que que ele me diz? Que a entrada de uma... Olha só, a entrada de H é a saída de G. Então, como é que esse comportamento acoplado aí? Aí a gente vê sistemas de primeira e segunda ordem. Aqui vem a entrega do nosso primeiro trabalho, então, no dia 8/12. Depois, agora sim, né? Uma vez que eu vi tudo isso e sei como meu sistema responde, agora a gente começa a introduzir as nossas ações básicas de controle. 4 aulas sobre ações básicas de controle. A gente vai ver exatamente o que a gente quer e aquilo que a gente pode fazer e como cada uma daquelas ações que eu comentei com vocês atua no meu sistema e qual é a sua função. Eu falei o P e D, que era o proporcional, o integral e o derivativo, e as suas aplicações e as suas formas de serem implementadas. E aí vem a nossa segunda prova, né? O dia 14, se eu não me engano, 14 de dezembro. Opa, terça-feira. Tá vendo? Por isso que é sempre bom dar uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Dia 13/12, 14, 15/12. Ixi, e aqui ficou um 14. Eu acho que a gente vai precisar dar uma corrigidinha. Tá certo, pessoal? Depois eu vou dar uma olhada nisso daqui, como é que vai ficar. Mas é o seguinte, nós precisamos de 3 a 4 aulas de ações básicas de controle. Então, na hora que a gente chegar nesse ponto aqui, eu vejo o que a gente faz com essa aula nessa data repetida. Provavelmente, a gente precisa jogar tudo isso daqui um pouquinho mais para frente. Então, eu estou colocando como dia 3/1 e devolvendo o dia 10/1, justamente porque era 3/1 e 10/1. Provavelmente isso daqui vai ficar... como eu preciso de mais uma aula para terminar as nossas ações básicas de controle, a gente passa para o dia... Ah, não, está correto. Ah, não, peraí. Estou vendo em novembro. Dezembro, janeiro. Ah, está aqui, ó. 3 e 5 com entrega no dia 10. Então, provavelmente, a gente precisa passar esse dia 3 para esse dia 5 aqui. Mas a gente vê isso daí lá para frente, para ver se vai precisar disso daí mesmo, pessoal, certo? Depois, a terceira parte da nossa disciplina, nós temos critério de desempenho. O que é o critério de desempenho? É como nós conversamos com outros sistemas de controle. Então, o quão bom é o meu sistema? Eu preciso transformar isso daí para números. Isso é critério de desempenho. E isso daqui é bastante interessante, né? Estabilidade. Por exemplo, olha o nosso pêndulo. O que é estabilidade? Aqui é um problema, que não é um problema físico, né? Ele é um problema matemático, e então eu consigo manter o meu pêndulo sempre na posição vertical. Olha lá, chaveou o sistema de controle, ele parou, ele fica exatamente na vertical. Mas a gente sabe disso pela nossa brincadeira de criança, que se eu parar de mexer a mão, quer dizer, parar de movimentar o carrinho, o meu pêndulo cai. E por que o meu pêndulo cai? Esse é o interessante. Ele cai porque tem alguma coisa acontecendo na sua equação característica. É estabilidade. Então, o meu sistema mecânico, no caso, o meu pêndulo invertido, nós o caracterizamos
como um sistema instável. E eu preciso torná-lo um sistema estável. Então, nós vamos ver as aplicações disso, estabilidade. E como que eu consigo transformar um sistema instável num sistema estável? Isso é, manter o meu pêndulo sempre na posição vertical. E aí, então, a gente vem à nossa terceira prova. A gente vem com a nossa terceira prova e uma semana depois do prazo da entrega da terceira prova, então aqui está no dia 7/2, só que eu tenho aquele pequeno inconveniente da data, que eu sempre vejo em cima da hora isso. Dia 7/2, então... opa, peraí. Aqui também tem algo de errado, porque o ideal seria pelo menos uma semana depois. 7/2, né, seria a entrega da prova. Eu não dou 2 dias aqui. Nossa, dessa vez o nosso calendário está bem problemático. A entrega do segundo trabalho, na verdade, é uma continuação do primeiro trabalho. Eu coloco sempre uma semana depois, que é para o dia 14, uma semana depois. Se a gente fizer aqueles ajustes lá e precisar dessa semana adicional, será no dia 16. Mas eu vou reformular esse calendário, eu agora identifiquei todos esses erros, e o nosso semestre está relativamente tranquilo, porque, afinal de contas, a última coisa que vocês precisam, olha só, dia 31/1, dia 7. Então, dia 14 seria a entrega da prova, e o nosso semestre termina no dia 23, de fevereiro. Bom, como que são as nossas avaliações, quer dizer, os critérios das avaliações? São 3 provas, então eu vou ter a primeira, a segunda e a terceira prova. Cada prova vale 30 pontos. Então, se eu somar isso daí, nós temos 90 pontos. E os nossos trabalhos, eu comecei o semestre passado introduzindo essa questão do controle da suspensão ativa. Primeira parte, uma simulação dela e depois a implementação de um sistema de controle nela. Pode ser que quando a gente chegue lá naquele ponto, a gente troque o nosso sistema de suspensão. Talvez seja um outro, né? Aqui eu deveria ter colocado simplesmente os 2 trabalhos com total de 10 pontos. Qual que é a nossa bibliografia? Recomendação. Nós temos uma apostila, que é no qual essa apostila aqui foi escrita, que eu deixei lá no Moodle, no Teams para vocês, e ela foi basicamente escrita baseado no nosso Engenharia de Controle Moderno do OGA. Né? Mas outros livros que são bastante interessantes aí. Por exemplo, o professor Maia, que é a continuação dessa disciplina, que é Projeto de Sistemas de Controle, ele gosta muito desse livro do Norman Nice. O Norman Nice, realmente, ele é também um livro muito bom e vai ter basicamente as mesmas coisas. O Dorff. O Dorff é um livro que ele é adotado pelo pessoal da elétrica e da eletrônica para suas disciplinas e sistemas de controle. Eles gostam muito desse Dorff. E o Franklin também é uma boa opção. Qualquer um desses 4 aí são excelentes. Os adicionais, pessoal, esses adicionais, porque ou eles são em inglês e foram colocados muitas vezes porque eles têm muitos exercícios propostos, mas às vezes a teoria não é muito bom, e além do fato dele estar em inglês, né? Então, às vezes, nunca é muito bom e um pouco mais difícil da gente entender as definições. Então, eu recomendo um desses 4, preferencialmente esse daqui ou esse daqui. Mas a apostila tem tudo o que vocês vão precisar, tá certo? A apostila vai ter tudo que vocês vão precisar. Então, com isso, pessoal, pelo menos para falar para vocês aqui, né, o que a gente vê na próxima aula. Modelagem de sistemas dinâmicos.
a gente vai ver o item 2.1, que é esse pedacinho aqui, ó, e pode parecer que é pouca coisa, né? Só 6 páginas. Vocês vão ver o quão complexo que é isso daqui pelas definições que a gente coloca. Então, nós precisamos de uma aula inteira até a gente chegar nessa parte de suspensão ativa de um quarto de veículo. Mas isso daí é matéria para a nossa próxima aula. Pessoal, deixa eu parar a nossa gravação da aula de hoje.